Espírito Santo abençoe e ilumine a sua vida. Pessoal, vocês lembram daquela passagem que o Senhor Jesus vai até o tanque de Betesda e pergunta para o paralítico: você quer ser curado? Aí o paralítico responde: olha, Senhor, há muito tempo que eu estou aqui e eu aguardo as águas serem agitadas, e quando são agitadas, alguém pula na minha frente. Não é assim que ele responde? E aí eu não sou curado. Aí o Senhor Jesus diz: levanta, toma teu leito e anda, né? Disse para o paralítico, né? Levanta, toma a tua maca, o teu leito e anda. E isso era um dia de sábado. Isso está no livro de João. E você lembra em paralelo também quando o Senhor Jesus vai até um tanque, outro tanque agora, né? Ele vai até um cego e ali ele faz lodo com a saliva, unge os olhos do cego e ele diz para esse cego: vai até o tanque de Siloé, se lave, né? E aí ele vai e volta enxergando, né? Assim, então são dois tanques. Um é o de Betesda e o outro é o de Siloé. Perfeito? Você pode depois conferir isso na tua Bíblia, tá bom? E muito me intrigava saber que num tanque havia a crença que se um anjo descesse e sacudisse as águas, o primeiro que entrasse naquela água seria curado. E eu me perguntava quando eu li essa passagem: poxa, será que era isso mesmo? Será que uma água é contraditório, né, o que a gente crê na Bíblia, que só o Senhor Jesus cura? Como é que uma água sendo agitada ela poderia curar? Então eu ficava com aquilo: poxa, será que certamente um anjo, né? Será que é pelo fato do Senhor Jesus não ter sido glorificado, né? Eles estarem ainda pela lei ainda, e o reino de Deus ainda não tinha sido estabelecido, o Senhor Jesus estava implementando. Será que porque nós víamos muitos anjos, né, vindo fazer milagres? Será que um anjo, então, daquele Velho Testamento, daquela lei, mexia naquelas águas realmente e alguém era curado, né? E o próprio Senhor Jesus não fala nada, simplesmente chega até ali, se apresenta diante de um homem paralítico que tinha 34 anos, estava naquela situação, e ele sabia que há muito tempo ele estava ali. E aí ele pergunta: você quer ser curado? Senhor, eu quero ser curado, porém quando a água é mexida, vem alguém antes e pula na minha frente, né? E o Senhor Jesus nem fala nada, né? Adverte ele: rapaz, não é assim não é assim que alguém é curado. Não existe essa cura que você está crendo aí, que você espera, né? E aí eu pensava: poxa, estranha essa passagem, né? Então aquilo ficava em mim. Eu lia a Bíblia, depois eu continuava lendo outras passagens, mas aquilo ali realmente me intrigava. E aí, com essa busca, né, pelo conhecimento, pelo entendimento, eu fui na internet um dia desses aí, e aí lá eu encontrei que a arqueologia tinha cavado ali aquele local perto do templo e encontrado o tanque de Betesda, né? E aí essa palavra Betesda traduzida quer dizer tanque da misericórdia. Mas você vai entender mais ainda sobre isso, e que essa misericórdia não é a misericórdia de Deus. E você vai entender também o quanto a fé faz o Senhor Jesus ir aonde for. O quanto a fé atrai o Senhor Jesus até a pessoa. Você vai notar muito bem, então eu quero que você fique comigo aqui para você entender como é que num tanque havia uma crença tão fora da palavra de Deus, que um anjo desceria e curaria. Você vai entender por que havia aquela crença. Então, foi cavado, a arqueologia cavou, encontrou lá o tanque. E o tanque, pessoal, na verdade, traduzido, a palavra não seria tanque, seria piscina mesmo, tá? Era uma piscina enorme, era uma piscina de purificação
tá? Servia de purificação, né? Então dava muito bem para uma pessoa mergulhar nele, tá? Tinha ao todo 5.000 metros, né? Tinham 5 pavilhões. Era uma grande piscina. Vamos lá, você mergulhar nela e tudo mais. Então ali servia realmente para as pessoas purificarem. E também a arqueologia cavando encontrou bem próximo do tanque de Betesda e nas barbas do templo de Salomão um templo pagão de um deus greco-romano, né? Tinha sido implementado ali próximo do tanque de Betesda, de um deus pagão responsável pela cura e que utilizava também a água, né, para curar. Mas como Israel, né, Jerusalém estava debaixo do jugo de Roma, eles tiveram que submeter ao jeito romano de adoração, né, o jeito pagão romano. Se eu não me engano Esculápio, um nome difícil. Era o filho do deus Apolo, com a mulher, era um deus que tinha se relacionado com um homem mortal, e aí ela ia morrer no parto, teve uma cesariana, e ele foi cuidado por um outro deus, e esse outro deus que criou esse Esculápio, né? Olha só, ensinou ele as guerras, ensinou ele a cura através das ervas, e ele desenvolveu, essa criança foi crescendo, esse Esculápio, e ali ele aprimorou ainda a ponto de trazer até mortos à vida. Então eles tinham implementado aquele templo pagão ali, e muitos soldados realmente buscavam esse deus pagão, porque esse deus poderia curá-los, né? Era uma carência naquele tempo, né? Quem tinha esse poder milagroso era muito procurado. Isso até hoje acontece. As pessoas, né, quando descobrem alguma coisa que está acontecendo, vai correndo aquilo lá na crença que aquilo ali vai salvar a vida dela, salvar a situação dela, ou seja, o problema que for. Então ali havia realmente a adoração desse Deus. E o tempo que seria de purificação das pessoas, ou melhor, das ovelhas, que descobriram lá na arqueologia que a porta não dava muito bem com o ser humano passar, era pequena. Então a porta das ovelhas, que foi a porta que Neemias, logo que veio reconstruir o templo, ele vai logo no templo, na porta das ovelhas, e começa ali a construção. Então foi a primeira porta que Neemias reconstrói. Só para a gente ter aquela noção, tá bom? Então ali seria um batismo para as ovelhas serem limpas. Acredita-se que era para as ovelhas, o tanque de Betesda, e depois elas serem apresentadas lá no templo. Muito bem. Só que com esse tempo todo, a Roma toma conta e ali viram uma piscina para o templo, para o deus pagão. Então, aí como é que as águas se mexiam? Como é que as águas se mexiam, né? Então, pessoal, como era uma piscina que as pessoas se limpavam ali, tomavam banho e ficava hiperlotada, tá? Achados de pessoas que escreviam naquele tempo, para você ter uma noção, nessas festas religiosas, Jerusalém recebia 2,5 milhões de pessoas visitantes. Não sei se durante o ano inteiro, mas na parte ali das festividades, mas era um número enorme de judeus vindo de tudo que era lugar. Da Babilônia, da Síria, né? Vinham judeus, então aquilo ali ficava tomado. Então a piscina, que não era tanque, era piscina, tinha que ser enorme. Para que muitas pessoas, né? Para tu ver o tamanho da piscina que eles construíram, porque o número era muito grande de gente. Mas como eu estou dizendo, aquela piscina saiu da adoração a Deus para realmente servir para a cura do Esculápio, o deus pagão, tá bom? Muito bem, então agora era de Esculápio. Então na minha cabeça eu comecei a entender. E o movimento das águas
era porque sempre aquele tanque, aquela piscina era reabastecida com águas novas, né? Imagina, não tinha que ficar uma água parada, né? Imagina o cheiro, né? Do odor de pessoas tomando banho, então tinha que estar sempre renovando. Então quando eles abriam as comportas para a água entrar, realmente elas mexiam. E alguém ali disse que foi curado pelo aquele movimento da água. E aquela cura, não se sabe se era verdade, propagou, né? Então ficou ali inúmeras pessoas aguardando a água ser movimentada, que eles acreditavam que era um anjo, e não era. Era um movimento devido às portas se abrirem, as águas novas entrarem. E ali a pessoa que pulava primeiro era curada de qualquer enfermidade, né? Então estava ali aquela pessoa acreditando realmente que ela seria curada assim que ela pulasse. E aí eu comecei a entender como estava o paganismo nos tempos do Senhor Jesus, ali ao lado do templo de Salomão. Então o tanque de Betesda já estava corrompido, entregue nas mãos desse Deus, que usava realmente as águas para curar, né? Uma das formas desse Deus curar, esse Deus pagão, tá, pessoal? Que não é o nosso Deus verdadeiro, era através das águas. E nada melhor do que tomarem o tanque de Betesda, os romanos, e darem para o seu Deus. E aí eu comecei a entender e começou a encaixar na minha cabeça por que estava ali aquela pessoa, né, dentro de Israel, próximo do templo, aguardando esse tipo de cura. Perfeito? Mas no que nós queremos chegar? Como é que pode Jerusalém estar tão contaminada e entregue, né, o ar, a atmosfera desse jeito, e lá num tanque, numa piscina enorme, cheia de gente, milhares de pessoas querendo cura, o Senhor Jesus aparecer lá, no meio de toda essa crença mentirosa, enganadora, né, fanática. Como é que pode a água curar? Ele entrar ali mesmo assim, nessa situação toda, com seus discípulos, chegar até um homem e ali ele curar apenas aquele homem. O que levou o Senhor Jesus a descer lá e chegar até um homem? Um homem. Ele não sabia quem era, o nome, nem família, nem nada. O que atrai mesmo, né, o Senhor Jesus? E note que Jesus não quis nem pedir para ele se lavar naquele tanque. Jesus toma ele pela mão, meu irmão, como se ele falasse: irmão, sai daqui, eu vou te curar, vou te tirar daqui, pega a tua maca e sai fora. Só para ele, só nele. Eu estou querendo dizer que aquelas águas, pessoal, nem o Senhor Jesus gostava, né? Porque no outro tanque, no tanque de Siloé, ele usa aquelas águas para curar o cego, porque aquele tanque ainda estava servindo ao Deus de Israel, porque lá também havia purificação, o tanque de Siloé, mas era para realmente para as pessoas entrarem naquela água, saírem e entrar no templo. Por isso a diferença de atitude do Senhor Jesus na cura. Para uma cura ele tira um de um lugar e na outra ele manda entrar no lugar, tá bom? Mas vamos lá, mesmo assim, ele estando num lugar pagão, ou você estando numa igreja, onde é pregada a palavra, onde está a presença de Deus, o que faz o Senhor Jesus ir até você, até mim, seja onde for, onde você estiver, tanto na presença numa igreja, quanto num lugar pagão, num lugar errado. O que aquele homem teve que o Senhor Jesus foi até ele? E o que o Senhor Jesus busca de nós para que ele venha até nós resolver aqueles nossos problemas diários da nossa vida, cotidiano, que todos nós temos e que só ele é capaz de curar? E se você está aí, meu amigo, minha amiga, acreditando que um anjo vai bater, vai mexer na água para você mergulhar e curar,
Sai fora desse tipo de crença. O que vai fazer o Senhor Jesus, o que cura? O único que pode curar, o único que pode salvar, o único que pode libertar. Não é assim? O único que pode fazer acontecer aquilo que você precisa. O único que pode abrir as portas. O único, não tem outro. O que faz ele vir até mim, até você e nos ajudar naquilo que nós precisamos? O Senhor Jesus falou assim, ó. Nem em Israel encontrei fé como essa. E ele disse também, na vida do Filho do Homem, será que ele encontrará fé na terra? E a Bíblia diz também, sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que eu entendo pela palavra e que bate com aquilo que eu acredito, o que acontece com a minha vida e com a vida daquele que crê, é a fé. A única coisa que o Senhor Jesus busca. Nem em Israel encontrei fé como essa, ou seja, ele está buscando fé. Então o que aquele rapaz, aquele homem, aquele senhor tinha, que ninguém dali teve, ninguém dali tinha, com certeza tinha fé. Com certeza ali ele usou a fé. Com certeza ali ele fez um pedido, ele falou com Deus, ó Deus, me cura. Mesmo ele estando ali naquele tanque corrompido, mesmo ele acreditando naquela crença fanática que um anjo iria libertar, ele ia bater naquelas águas e ele ia ser curado, ali ele orou, ali ele pediu, ali ele usou a fé, ele creu. E o Senhor Jesus, que disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, que servia a Deus, ouviu aquela pedido de oração e entrou naquele inferno e salvou aquele homem daquele buraco, daquele abismo. E com você, comigo, é a mesma coisa. Mesma coisa. Se você usar a sua fé, onde você estiver agora, não importa se é dentro de uma cadeia, não importa se você está no pecado e no meio do pecado, no meio do ato do pecado, da porcaria, da sujeira, do inferno, ali você usar a sua fé e falar, ó Senhor Jesus, me dá uma chance. Meu Senhor, me salva dessa situação, me tira desse lugar, me cura. Na hora, pessoal, na hora, o Senhor Jesus vem até você. Na hora ele aparece. Na hora ele se apresenta diante de você. E te tira dessa situação, tá bom? É isso que eu queria te passar, essa visão. Impressionante onde ele vai, não interessa onde for. Não importa o lugar que for, o teu milagre vai acontecer. A salvação vai chegar. O impossível vai acontecer, o milagre, a libertação, a cura, a salvação. Essa é a palavra que eu queria te dar, tá bom? Que Deus te abençoe. Graças a Deus a arqueologia foi lá e tirou a minha dúvida. Me ajudou a entender por que aquela crença pagã existia ali nos tempos do Senhor Jesus. É como o Senhor Jesus falou. Os judeus viviam muito ali pegados à lei e diziam que ali era tudo. Os hipócritas, né, os fariseus. Mas ao lado ali estava fazendo vista grossa com esse tipo de paganismo. Esse Deus esculápio, esse Deus pagão. Que não é nada, a gente não sabe que não é nada, estava bem ali. É o que o Senhor Jesus diz, vós cois o mosquito, mas engole o camelo. E realmente é o que estava acontecendo. Espero que vocês tenham crido nessa mensagem, entendido o recado de Deus, que a tua fé se desperte nessa hora. E que você use essa fé para resolver seus problemas, porque é o que o Senhor Jesus busca. É o que o Senhor Jesus procura, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu me lembro também quando o Senhor Jesus, ele rogou por Pedro. Satanás queria peneirar Pedro. O Senhor Jesus não rogou para Satanás ser amarrado. Não rogou para Satanás ser retirado. Para Satanás
sair da vida de Pedro, não. Ele disse assim: Pedro, eu orei a Deus para que a tua fé não esmoreça. Então, a fé tinha que estar forte, porque Satanás ia vir contra ele para tentar peneirar ele, ou até peneirar, mas ele ia, com fé, ia se manter vivo, firme e salvo. Não é isso? Porque a fé faz tudo em nossas vidas. Tudo que você precisa, a fé, ela pode te dar, tá bom? Então que Deus te abençoe. Fique com essa mensagem fortíssima. Espero que eu tenha lhe ajudado e até esclarecido mais as escrituras sagradas nessa passagem. Então que Deus abençoe. Fique com a gente, porque a gente está postando vídeo atrás de vídeo para que a tua fé nunca esmoreça, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.